essas crianças agora, expressando para que todos vocês vejam o quanto Jesus é importante e o quanto a sua vinda realmente a esta terra foi significativa, porque Jesus vive, o amor o quê? Vive, é uma realidade. E neste momento ouviremos os nossos queridos alunos, os seus filhos, a apresentarem diante de Deus os seus louvores. Que Deus abençoe a todos nesse programa. É o que agradece a nossa escola. Deus abençoe vocês. Todo ano, o comércio celebra belos lucros com a Páscoa. O auge da venda de chocolate com os ovos e coelhinhos. Ovo de chocolate, o ovo de Páscoa, do número 9 ao 23, quanto maior o tamanho, mais cobiçado pelos consumidores. O ovo da Páscoa e o coelho, seu imaginário produtor, tornaram-se em nossa sociedade os grandes símbolos da festa. A princípio, nada contra. Os ovos de chocolate são lindos e deliciosos. E como é fofo o coelhinho. Mas o trágico nessa coisa é que o verdadeiro sentido da Páscoa tem sido cada vez menos lembrado. Trágico sim, pois encobrem os verdadeiros símbolos e o verdadeiro significado da principal comemoração da cristandade. O significado da palavra Páscoa é passagem. Comemoramos a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. A origem da Páscoa está registrada na Bíblia, na versão do Antigo Testamento e na versão do Novo Testamento. Vamos então contar a verdadeira história da Páscoa. Uau! Isso foi tremendo! Que lindo! Na verdade, a história dos Hebreus é uma metáfora onde Deus, o nosso Criador, antecipa a verdadeira libertação que será oferecida a nós através do sacrifício de Jesus.
o único Filho de Deus, entregue tal como o Cordeiro, que com seu sangue quebrou as cadeias da morte que nos condenavam. Por isso a Bíblia relata a declaração de João Batista sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mesmo, Jesus é a maior prova do amor do Criador por nós. O trecho central da Bíblia encontra-se no Evangelho de João e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é demais, não é? Que grande amor! É maravilhoso saber que Deus nos ama assim. estabelecida pelo Pai, anunciou o novo reino, o reino dos céus, pregou a libertação dos cativos, curou aleijados, deu vista aos cegos, proclamou a justiça e fez o bem a todos. Agora chega o momento crucial. A entrada em Jerusalém marca o início do sofrimento de Jesus, a chamada paixão de Cristo. Curioso, Jesus entra montado em um jumentinho e não em um belo cavalo, como se esperaria de um rei. Acontece que o reino de Jesus inaugurava a era espiritual, onde a humildade contrasta com a pompa do Império Romano. Ele não vem seguido de um exército, mas de
seus discípulos e do povo comum, que o identifica como o filho de Davi, o rei que vem em nome do Senhor. A cena da manifestação pública de Jesus como o Messias esperado provocou duas reações opostas. Os que receberam Jesus como Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e os que o rejeitaram, não conhecendo Jesus como prometido de Deus.
preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele e eles iam com chicote. Agora era uma sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil para ele carregar aquela cruz. E as pessoas gritavam: salve-se a si mesmo se você é Deus. Desce daí, rapaz! E ele estava sofrendo sem falar nada. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou bem escuro e as nuvens choraram.
No domingo, as amigas de Jesus foram lá na caverna. Elas estavam bem tristes porque Jesus tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal e falou assim: não tenham medo porque Jesus não está mais aqui, ele está vivo. E elas saíram correndo e gritando: Jesus está vivo! Jesus está vivo!
Você me dá um autógrafo depois lá, né? Vai cobrar nada não? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Que coisa mais linda, gente. Esses meninos pulando que nem pipoca, cantando cada coisa mais linda. Eu fiquei pensando assim, por que me colocaram na roubada de fazer a primeira narração se tinha uma narradora maravilhosa como a Mariana? Tava nota 10 ou não tava, pessoal? Linda, Mariana, gostei demais. E esses meninos a caráter aqui, que coisa maravilhosa. É uma noite para se guardar na memória e no coração. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece, eu sou pastor escolar aqui na unidade de Cariacica. E eu estava pensando um pouquinho antes de vir para cá. Sabe que não existe, como muitas pessoas pensam, o perdão para os pecados. Deixa eu explicar direitinho para você. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 22, está escrito assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E a segunda frase é impressionante: e sem derramamento de sangue não há remissão. Vou repetir para você: sem derramamento de sangue não há remissão. Eu não preciso falar sobre o coelhinho, sobre o chocolate, essa parte vocês sabem. Mas falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o Cristo morto e ressuscitado, que hoje vive ao lado do Pai. Eu fiquei muito feliz porque alguém um dia desses me abordou e disse assim: pastor, eu queria aprender um pouco mais sobre essas coisas que vocês falam na escola e falam até com as nossas crianças. Como é que eu faço para aprender? Foi daí que surgiu a ideia desse bilhetinho que você tem em mãos aí. Acho que a maioria tem, se não tiver lá na saída vai ter para você, tem caneta também, onde você pode anotar o seu nome, pode anotar se você tem talvez vontade de receber uma visita pastoral na sua casa, ou de repente um estudo um pouco mais aprofundado da Bíblia. E nesses eu tenho algumas coisas que são objetivos meus. Um deles é não falar sobre religião. O outro é não passar de 50 minutos em cada uma dessas reuniões. Mas eu acredito que seria bom você saber as coisas que seu filho tem ouvido, saber sobre o que a Bíblia fala, conhecer um pouco mais. Talvez para algumas pessoas, enquanto eu dizia que o perdão não é tão simples assim, na verdade não é simplesmente perdão, é pagamento. Se Jesus Cristo não tivesse pagado pelo seu erro, pelo meu erro, não haveria futuro para nós, não haveria futuro para os seus filhos. E eu gostaria que você se concentrasse exatamente nisso nessa noite. Nesta noite, se eu perguntasse para você, quanto vale o seu filho? Não há dinheiro que pague. Não há bem nenhum que se compare. Você parou o seu dia, correu, veio um pouco mais cedo do trabalho, mudou alguma coisa na agenda para assistir o seu filho aqui. Certamente o Filho de Deus, sendo da mesma essência de Deus, ao escolher morrer no seu e no meu lugar, sentiu dor, sentiu tristeza, mas hoje há alegria porque ele vivo ressuscitado, recebe pessoas com o coração sincero, que querem entregar-se a Ele e estar com Ele. Não adianta Páscoa se Jesus não é real para você. Se Ele morreu e ressuscitou, mas não é conhecido por você em sua vida, Ele ainda não é real. Eu quero orar pela sua família agora no final, orar por você, pelos seus filhos, essas joias preciosas. E eu agradeço em nome da Educação Adventista, porque vocês permitem que nós passemos boa parte do dia com o que você tem de mais valioso nessa terra. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos onde você está, e nós vamos pedir a bênção do Senhor.
Pai de amor, nós te louvamos por ter amado o mundo, por ter amado o Marcos, o José, a Maria, o Roberto, a Cristiane, o Ricardo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, mas que hoje, ressuscitado, vive eternamente e reina contigo. Nós agradecemos, Senhor, porque por causa disso nós podemos passar da morte para a vida. Existem famílias aqui que estão enfrentando os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades. Que eles saiam daqui nessa noite, Pai, acreditando que mais do que ver o seu filho cantando bonito, eles vieram ter um encontro com Cristo e saber que Jesus Cristo pode todas as coisas, pode restaurar famílias, pode abençoar negócios, profissões, pode abrir portas, pode fazer milagres. Que eles saiam daqui acreditando que o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, pode fazer milagres também na sua saúde. Toma, Senhor, por completo cada um dos que estão aqui e que querem conhecer melhor o Senhor, aqueles que já preencheram a sua fichinha, que queriam estudar um pouco mais a Bíblia, vão deixar ali ao final, que eles sejam abençoados pelo Senhor e nós possamos ter momentos maravilhosos aqui. Vai ser muito bom estar com eles uma vez por semana. Eu peço, Senhor, também, para que ao sairmos daqui, os teus santos anjos nos guardem, nos acompanhem e fiquem conosco. Que essa noite memorável seja, acima de tudo, uma noite de salvação, de passagem da morte para a vida. É o que nós pedimos ao Senhor, crendo que vamos receber, porque essa oração vai assinada em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, amaram? Eu vi, olha, não basta ser pai, tem que participar, né? Eu vi pai enchendo o olho de lágrimas assim. E os avós então na hora de voltar a música, hein? Todo mundo balançando, muito bom. Eu vi pai ali no canto animado, parabéns. Chegou a hora da gente se despedir nessa primeira sessão. E essa mensagem foi profunda no nosso coração. Se tem muitas coisas que eu lembro do meu tempo de escola adventista, quando eu era aluninho, eram esses momentos que a gente cantava no coral, encenava, mas especialmente do relacionamento com Cristo e o quanto isso molda o coração. E o meu desejo, em nome de Jesus, é que o teu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, onde o amor e a misericórdia de Deus sejam abundantes, para que vocês vivam a alegria e o feliz contentamento de ter Cristo Jesus em suas vidas. É o desejo da escola adventista. E esse humilde vice-diretor aqui deseja muita felicidade e bênção sem medida sobre todos os filhos, para que eles sejam representantes de Cristo nessa terra. Deus abençoe a todos. Obrigado. E deixa eu primeiro explicar o finalzinho antes aqui. A gente vai fazer uma saída organizada, porque logo na sequência vamos ter a próxima sessão. Aqui nos corredores eu já vou pedir o seguinte: os meninos e meninas do 5º ano, os pais podem ir até o corredor para pegar os seus filhos aqui nesse corredor mesmo. As coordenadoras vão estar aí para auxiliar a entrega, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: as tias do 5º ano, peguem os seus alunos, por favor, e façam a fila deles e encaminhem por aqui mesmo, para entregar aos papais e às mamães aqui.